É isso aí, meus amigos, está no ar mais um episódio do Bate-Papo Anhev. Estamos hoje com a Liana. Liana, que é da área da contabilidade, aliás, uma área fundamental para o setor automotivo. A gente sempre traz aqui, Liana, todas as semanas, convidados que são da área, ou seja, lojistas, mas também prestadores de serviço, pessoas que têm negócios que estão relacionados a esse ramo automotivo. E essa questão da contabilidade é indiscutivelmente uma das questões mais importantes, porque a gente tem visto cada dia mais o mercado de seminovos se profissionalizando. Quer dizer, quem não é profissional está ficando de fora, está saindo fora e só estão ficando no mercado realmente os empresários que entendem que eles precisam se profissionalizar. Não dá mais para ser informal, vender um carro sem tirar uma nota, sem prestar conta à receita. Liana, seja muito bem-vinda ao Bate-Papo Anhev. E vamos ter hoje, com certeza, vamos tirar muita dúvida do pessoal, não é isso? Muito obrigada, Diego. Então vamos aí começar essa jornada, né? Espero que a gente possa aí contribuir com muitas informações, gerar consciência, né? Fortalecer ainda mais essa consciência que o mercado já vem buscando. Como você mesmo aí bem frisou, o mercado de automóveis seminovos ele vem se profissionalizando, né, enquanto gestão, vem buscando aí a sua representatividade enquanto associação, e isso vem cada vez mais agregar valor a esse segmento, né? Porque quando a gente profissionaliza, a gente gera cada vez mais valor e sai da zona de risco, né, Diego? Indiscutível. E gera segurança para o consumidor, Liana. Eu falo sempre com o pessoal que vem aqui que muitas vezes o mercado de seminovos era um mercado mal visto porque era desorganizado. E nos últimos anos a gente tem visto isso indo totalmente ao contrário, ou seja, o pessoal está se profissionalizando, todo mundo está contratando um escritório de contabilidade para cuidar dessa gestão, todo mundo está contratando um advogado tributarista para cuidar dessa questão, porque é um mercado, Liana, que envolve produtos de um valor agregado extremamente alto. O carro ele é o segundo maior patrimônio da pessoa. Em primeiro, em geral, geralmente é a sua casa, né? A casa que você mora. E segundo, é um automóvel. Então, se você erra ali, principalmente o empresário que comercializa isso, ou até mesmo o comprador, né, que compra um carro, esquece de colocar na declaração que vendeu ou que comprou, ele vai ter um problema gigantesco lá na frente, não é isso? Exatamente, Diego. Hoje em dia tem um cruzamento muito forte, né, por parte dos órgãos que regulamentam, né? A partir do momento que você vende um carro, aquele carro ele passa por uma mudança de registro junto ao Detran. O Detran já é um departamento vinculado ao Estado, né? O Estado ele já cruza essa informação com a Receita Federal, né? Esse cruzamento já processa uma movimentação financeira em virtude de uma aquisição de um patrimônio. Então, não dá mais para tratar... Querer ser o espertinho, né? Não, amadorismo ficou para trás. A cada dia mais está muito nítido isso para o lojista, né? Buscar a segurança fiscal, a segurança, né, jurídica da sua operação. E trazer garantia para o consumidor, né? Porque estando os processos todos fechadinhos de contrato, de nota, garantia, né, traz aí uma confiança ao consumidor. Sem dúvida alguma. E uma coisa que eu sempre falo, meu amigo, você escapa de qualquer coisa, mas você não vai escapar da Receita. Não acho que você é mais esperto que a Receita Federal, porque você não é. Como a Helena destacou, hoje existe uma tecnologia tão grande, né, e hoje, principalmente com sistemas novos, com inteligência artificial, quer dizer, eles conseguem processar milhões de dados por segundo, é uma coisa incrível. E você não vai escapar, amigo velho. Não tem como você vender, comprar, negociar, principalmente valores altos, como são os valores de automóveis, né, sem que você precise recolher os impostos devidos. Porém, também, Liana, a gente sabe que existem caminhos para redução dessa carga tributária. Como é que o lojista pode se preparar e buscar essas reduções dentro, obviamente, tudo dentro da lei, mas de maneira que muitas vezes a gente percebe que tem empresários que pagam mais impostos do que deveriam, não é isso? Então, Diego, enquanto Anhev, só trazendo ainda um gancho antes de responder a pergunta da redução de carga tributária, nós a cada dia buscamos trabalhar a conscientização do lojista, né? Então, eu sou contadora da Anhev. Enquanto contadora da Anhev, nós buscamos ali fazer informativos
E um dos informativos sobre essa questão de cruzamentos, né, que se acentuou aí, principalmente esse ano de 2026, é o cruzamento da Cefaz. Imagine você que toda a movimentação que o CNPJ faz na conta bancária dele, né, na conta bancária do CNPJ, é cruzado automaticamente com as notas fiscais emitidas. E aí, loja de carro, nós temos uma variedade de operações que, se eu elencar aqui, vai faltar dedos para poder contar, né? É muito entra e sai de dinheiro, né? É compra, é venda, é troca, é permuta, entendeu? Então, é financiamento. Eu vi um dia desse o seguinte, o camarada falando assim, então a gente fez um agenciamento. Quer dizer, existem os automóveis que o lojista compra, né? O automóvel custa 100 mil reais, ele vai lá, compra e vai vender por um valor, enfim, botando ali o seu lucro. E existe aquele automóvel que ele não compra, né, que ele pega de uma pessoa e coloca ali e vende. Mas só que quando o cliente vai pagar, muitas vezes acaba pagando todo para a loja, gera uma complicação, é um negócio que precisa ser muito bem feito, né? Perfeitamente. Então, esses cruzamentos eles são cada vez mais instantâneos, digamos assim, né? E o que a gente busca orientar enquanto associação, né, é justamente essa consciência de trazer os processos, né, fiscais para a prática realmente da associação, porque nem das lojas, porque nem tudo que entra na conta da pessoa jurídica é venda. Exato. Como você mesmo falou, eu sei que lojas de carros têm muita operação de agenciamento de veículos, Sim. onde o veículo não é da loja, é de um terceiro, mas a loja ela vai intermediar o vendedor a um comprador. Sim. E, na maioria das vezes, a loja recebe esse dinheiro e repassa para o comprador o valor negociado e ela fica com aquela comissão. Então, isso não pode estar só de boca, entende? Isso Sim. tem que estar muito claro através de contratos e através de notas. Para explicar... Para explicar a Cefaz, porque só para você ter noção, hoje em dia a Cefaz ela tem feito processamento eletrônicos com valores que caem na conta bancária e notas fiscais emitidas. Então, é muito comum loja de carro ter uma movimentação bancária maior do que o que tem de notas emitidas devido aos agenciamentos. Muitas vezes são essas situações. De maneira bem simples, para o pessoal entender, exemplo, entrou 100 mil, vamos dizer que a comissão seja 10%, então ele vai ficar com 10 e 90 vai para o proprietário do automóvel. Só que se entrou 100 mil, para a secretaria ela está vendo que entrou 100. Mas por que só tem uma nota de 10? Isso tem que estar no contrato, tem que estar em nota para que o sistema detecte que não houve ali uma tentativa de fraude, vamos dizer, né? E para que o contribuinte ele não pague uma carga tributária injusta, né? Então, se ele tem como provar que aquilo que entrou na conta dele não é receita, né? Parte daquele valor é de um terceiro. Quem vai pagar o imposto é o terceiro. Quem vai, entende? Então, estando esse processo fiscal bem alinhado, o contador da loja ele consegue abrir, justificar o fisco e fazer com que o contribuinte ele não seja penalizado por uma carga tributária que não é dele. Exato. Né? Então, essas orientações elas são cada vez mais constantes. Eliane, e como conseguir reduzir a carga tributária? Eu sei que o empresário está sempre buscando, e a gente olha especialmente quando você vê o ramo automotivo, que são valores muito altos, né? Quer dizer, um carro usado, assim, básico, hoje é 60, 70 mil. Mas tem carros que vão até 500 mil, 600 mil ou mais. Quer dizer, então é um giro muito alto. Então, quando a gente imagina de uma redução tributária, mesmo que em números percentuais seja baixos, quando você vê esse montante no fim do ano para o lojista, vai ser uma economia imensa. E se ele tem uma contabilidade bem feita, ele pode botar essa economia no bolso dele, não é isso? Sim, totalmente, né, Diego? Hoje a carga tributária de bens móveis usados, né, que veículos está enquadrado nessa categoria, ela se divide, né, na parte municipal, estadual e federal. Falando de uma forma muito simples, até para que o lojista que nos assiste possa entender e possa associar a teoria à prática, Sim. né? O ICMS ele já é tabelado, a gente paga o equivalente a 1% sobre o valor da nota, quando certo. O veículo é próprio da loja. Ponto. Então, isso tem que estar já isso é certo, na precificação. Não tem como fugir. É certo, tem uma redução, mas falando de alíquota efetiva do quanto ele paga, 1% sobre o valor da nota, tá? E existem outros 4 tributos federais. Aí vamos com a sopa de letrinha, né? PIS e COFINS, que hoje ele paga em cima da diferença, compra e venda, né? Então, se ele vende o veículo por 100 mil e comprou por 90, ele vai pagar, se ele for lucro presumido, o regime, né, que a maioria das lojas é do regime do lucro presumido, ele vai pagar 3,65 dessa diferença. A diferença, ou seja, tá? A diferença foi 10 mil, que seria o lucro, ele vai pagar esses 3%. 3,65, certo?
Já o imposto de renda e contribuição, que é outros impostos que teoricamente eles são trimestrais, enquanto ANREV, nós entramos com uma ação para reduzir em 75% o imposto de renda. E muitas lojas já estão utilizando dessa estratégia tributária, né, que é a nível, eu estou falando de ANREV local, mas outras associações também de veículos lá no Sul e Sudeste já fizeram, já utilizam. Tanto a importância de uma associação, né, Liana? Demais. Porque a associação é uma coisa, eu sempre falo, pessoal, um homem, ele tem força, mas 10 homens juntos, né? Ele é uma força... A força da classe, ela é bem exatamente. maior. Então, 10, uma loja é uma força. Agora você colocando hoje a associação, que já vai chegando quase em 80 associados, é uma força muito maior de negociação. Um volume financeiro, um giro financeiro muito mais alto, que isso certamente sensibiliza os órgãos competentes quando você vai pedir uma redução, né? Perfeito. Então, os clientes que a minha empresa contábil assessora, né, que é a Certa Contabilidade Assessora, a gente já está utilizando isso desde o ano passado. Essa redução de 75%. É muita coisa, né? É muita coisa. É muita coisa. Né? Quando você olha no volume deles, é uma coisa absurda. Exatamente. Quando você olha no volume, que dali tem uma representatividade pesada, né? Mas deixa eu falar uma coisa importante, né, Liana? Você vê, muita gente, às vezes, quer fazer uma contabilidade. Não, eu mesmo faço aqui. Não, tem um amigo meu que faz. Quer dizer, quando você tem uma empresa séria, aqui no caso de vocês ou outras aí, enfim... Você consegue, só com essas reduções, você paga o seu escritório de contabilidade, paga o profissional para fazer isso e você profissionaliza o setor, não é isso? Dentro da empresa. Total, a gente tem que utilizar cada vez mais de estratégias fiscais, né? As leis deixam muitas oportunidades de diminuir de forma lícita os impostos. Então, é realmente deixar aquele jeitinho de lado e realmente ir para uma área mais profissional. Legal, porque você não vai ter risco de levar uma multa mais adiante, não é isso? Pois é, totalmente. Buscando ali uma redução. Então, hoje existe essa redução, né, para fins de imposto de renda e contribuição. Como eu falei, já pleiteada pela ANREV, onde alguns lojistas já fazem uso, tá? E em outras regiões isso já é totalmente pacificado. Liana, e questão da trabalhista? A gente sabe que uma das principais dificuldades de toda a empresa, não só do ramo automotivo, mas de toda ela, é a sua folha de pessoal. E o mercado de automóveis ele tem uma característica. Em geral, né, os empresários pagam um fixo ali, um valor um pouco mais baixo, mas as comissões são muito altas. Ele tem que ficar atento a essa comissão, tem que ser pago o imposto, ele tem que declarar isso. Como é que funciona isso na prática para uma empresa? Hoje existem várias estratégias, digamos assim, né? Que comissão, no caso de um vendedor de loja, né, muitas vezes é 3 vezes maior do que o salário base. Quem de lá, dependendo do vendedor, da performance do vendedor, chega a ter um volume até maior. Sim, né? Sim. Então, muitas vezes, colocar essa comissão como comissão em folha de pagamento onera muito e muitas vezes inviabiliza até a contratação dessa forma. Mas a lei hoje, principalmente depois da reforma trabalhista, ela veio com várias outras possibilidades. Flexibiliza, né? De flexibilizar sem onerar tanto, entende? Então, tem outras, digamos que, tem outros nomes que podem vir num contra-cheque ali, como premiação, como bônus. Existe ali, hoje em dia, também cartões de benefícios, como iFood, plano de saúde, como Sodexo. Você pode fazer conversão através de benefícios, de plano de saúde, enfim. Tem tantas variedades de você ali, digamos que, incorporar sem onerar, né? Sem ter que pagar tributo sobre aquilo. Ou seja, o vendedor vai receber o benefício e a loja, no fim das contas, vai pagar menos tributo, né? Corretamente, exatamente. Liana, e para quem está comprando? Né? A gente sabe que também tem muitas pessoas que assistem que estão comprando um automóvel. Qual o cuidado que a pessoa tem que fazer? Ela tem que declarar, não tem que declarar? Como é que funciona? Ela declara na venda, declara na compra? Quais são os cuidados para o comprador? Aquela pessoa que vai na loja e compra um carro, o que ela tem que se atentar? Então, Diego, geralmente o comprador de automóveis, ele é a pessoa física, né? Sendo pessoa jurídica, é obrigada a declarar, até porque a omissão vai gerar autuações, né? Vai gerar um desembolso financeiro que não faz sentido. E as multas não são baratas, não. Não são baixas, literalmente, né? Então, a pessoa física que estiver adquirindo o automóvel, né, ela tem que se atentar, sim, em declarar esse bem, né, no imposto de renda, caso ela esteja dentro dos critérios de obrigatoriedade, né? Porque não é porque adquirir um automóvel por 80 mil
que você é obrigado a declarar seu imposto de renda, né? Sim. O imposto de renda tem ali um leque de itens para que você entre dentro da obrigatoriedade. E essa, por si só, não já valida a pessoa física a entrar como um contribuinte obrigado a fazer sua declaração. Mas se atentar a esse fato, porque é um patrimônio, né? E querendo ou não, quando você compra, tem a questão da origem e destino, né? Você está comprando um automóvel por 80 mil, de onde vai esse dinheiro? Até porque, aqui é um fato super importante, né? Dos lojistas também trabalharem isso junto ao comprador, a depender da modalidade de pagamento desse veículo, o lojista ele é monitorado pelo banco e o banco ele é monitorado pelo COAF. Então, muitas vezes, o gerente do banco sinaliza para o lojista informar quando o pagamento é em espécie ao COAF. O COAF é um órgão regulamentador de operações financeiras que visa flagrar, digamos assim, operações fraudulentas como lavagem de dinheiro. Então, o camarada chegou numa loja, vai comprar um carro de 100 mil, não vou pagar em dinheiro. Uma mala de dinheiro, Isso chega lá, pá, na não loja. É que é proibido, né, pessoal? Não. Dinheiro é dinheiro, ele tem validade. Agora, Não. uma vez que ele, como não é algo comum, quer dizer, se o lojista receber isso em dinheiro, é interessante que ele faça essa comunicação para que ele não venha depois ser envolvido no rolo. Porque assim, a partir do momento que o lojista recebe esse dinheiro, o lojista não vai ficar na loja com um volume de dinheiro, ele vai depositar no banco. Isso. E não é nem porque o lojista quer fazer essa declaração do COAF, é porque ele é obrigado, o banco obriga. E o banco está seguindo a orientação legal. O banco vai dizer, olha, a gente recebeu essa quantia aqui... Preenche esse formulário aqui. Que chegou aqui no banco. Pronto. De uma venda do automóvel. Vai ali, enfim... Exatamente. Então, são essas informações que são super importantes. Origem e destino, né? Principalmente se for movimentação em espécie, né? E na dúvida, sempre procura o contador, né? Sempre. Né? A contabilidade ela vem muito como um processo preventivo, né? Então, está acontecendo aquela operação, antes de mesmo de efetivar, de concluir, dá uma ligadinha, pega uma orientação. Diferente do jurídico, né? O jurídico muitas vezes ele já vem depois que o fato está consumado, digamos assim, depois que já aconteceu. A contabilidade ela é uma prevenção, né? Sim. É uma consultoria ali no dia a dia, contínua. Esteja sempre em contato com o seu contador, é fundamental para você não levar uma multa pesada, meu amigo, que a multa ninguém escapa, eu não conheço esse. Liana, e a gente observa também que há muitos negócios entre lojas, quer dizer, eu tenho um automóvel, né? Eu tenho ali um Corolla anunciado, mas de repente um cliente seu chegou lá e procurou um Corolla, você não tem, mas não, eu sei que Diego tem, vou falar com ele para que a gente faça essa venda conjunta e divide a comissão. Enfim, como é que funciona essa questão? Quais os cuidados que os lojistas têm que ter? De repente, o que está pegando da loja do parceiro, o parceiro que está vendendo, como é que funciona essa declaração? Isso é muito comum, né? Ter ali parcerias entre lojistas, tanto em relação a um veículo que talvez um lojista não tenha e o outro tenha, como também algum credenciamento frente a alguma instituição financeira, né? Então, isso é uma prática muito comum dos lojistas. E aí existe uma operação chamada de intermediação de negócios. Eu tenho o Diego, que tem uma loja, né? Diego Veículos, eu tenho Liana, que tem outra loja, Liana Veículos. E aí Diego vai dizer, Liana, eu tenho um comprador para esse teu carro. E eu vou dizer, Diego, beleza, então eu vou te pagar uma comissão. Sim. Isso é uma intermediação. Diego está dizendo a um lojista que existe um comprador interessado em um veículo dele. E a nossa parceria, claro, ela é remunerada. Sim, sim. Né? E para essa remuneração existe uma orientação fiscal, que é a nota de serviço de intermediação de negócios. Então ele pode tirar uma nota de serviço. Pode, totalmente. Isso é uma prática muito comum, não só para lojas de carros, mas imagine você, um corretor de imóveis também, né? Que às vezes indica um corretor, amigo, parceiro, que tem um imóvel que é a característica que o Diego está procurando. Então, isso é comum em várias outras áreas, em vários outros segmentos. Liana, a gente tem visto também muitos ramos a pejotização, né? Quer dizer, o vendedor vai trabalhar, o funcionário vai trabalhar e ele acaba sendo um PJ, né? E ali ele vai tirar uma comissão, ele abre um MEI, ele abre um Simples. Você acha que esse sistema funciona ou é ideal que a empresa contrate CLT ou cada caso é um caso? Então, Diego, eu digo que cada caso é um caso, né? Cada empresa tem suas normas, tem sua forma de funcionar, tem sua gestão. Mas, diante das possibilidades, desde que enquadradas dentro do que é permitido em cada modalidade, é possível. E aí eu vou te dar um exemplo, tá? O que uma loja ela precisa ter cuidado caso contrate alguém, alguma pessoa como um CNPJ, como um MEI? Sim.
né? Vamos usar isso daí. Por exemplo, tem muitos MEIs que tem um KNAI de promoção de vendas, que é vulgo vendedor, digamos assim, né? E aí, o que ela precisa ter cuidado? Primeiro, fazer um contrato com esse MEI. E tá tudo muito claro lá, né? De prestação de serviço. Deixar claro que não existe 3 características que são fundamentais para desvincular o vínculo do CLTista, que é a subordinação, a exclusividade e a habitualidade. Então, essas 3 características têm que estar muito claras para não ser caracterizado uma pejotização, que é o que não é permitido, né? É você contratar um funcionário através de CNPJ. Digamos, a terceirização, permitido. Pejotização, não. E aí, para não ser considerado pejotização, não pode ter habitualidade, insubordinação, exclusividade. Certo? Ou seja, se ele vende para uma loja, quiser vender para outra, vende. Ele não pode ser... Não. Ele não pode entrar às 8, sair às 18. Não vai ter horário rígido, perfeito. Né? Né? E aí os empresários precisam ter cuidado, porque muitas vezes eles falam, às vezes fazem um contrato desse tipo, e aí cria o famoso grupo do WhatsApp, porque esse grupo do WhatsApp é a bronca, né? Aí no grupo do WhatsApp, amanhã todo mundo 8 horas, tal, lá vai, cobrando do horário e tal. Ter cuidado nessa comunicação. Ele acertou uma coisa, mas na prática foi outra. Faz outra, né? E aí, depois, né? A gente está falando de contabilidade, mas também traz problemas jurídicos para ele, sem dúvida alguma. Total. E problema jurídico da esfera trabalhista com a causa líquida e certa. Se tiver prova, difícil, então... né? Exatamente. Então, contrato, né? Exigir a emissão de nota fiscal, porque também o contrato anda junto da nota fiscal. Então, o MEI vendeu aquele prestador de serviço, né? Sim. Vendeu 5 carros naquele mês, tira a nota, a loja paga, certo? Quer dizer, a nota e o comprovante do PIX já confirma, quer dizer, deixa o lojista seguro. Sim, contrato, nota, PIX. E aí a estrutura ali de comunicação, como você diz, é definir uma estratégia para que se enquadre dentro da lei, para que não tenha... Fique bom para todo mundo. Para que fique bom para todo mundo, perfeito. E hoje, Liana, a gente tem sido aí a discussão sempre em torno da reforma tributária. O que tem de novidade? O que os lojistas precisam ficar atentos? Tem alguma coisa boa? Tem alguma coisa... A gente sempre sabe que quando vem essas reformas, né, da parte política, sempre tem coisas que são bacanas, né? Mas também tem coisa que é ruim para o empresário. O que eles vão ficar atentos a essa questão? Então, Diego, sobre o tema de reforma tributária, né, apesar da lei já ter sido sancionada, né, que é a Lei Complementar 214, ainda tem muitas coisas ainda para definir. Né? Para você ter noção, hoje não se tem a alíquota que se chama o IVA dual. Né? Não se tem ainda. O que seria isso? O que seria? Seria a substituição do ICMS, que eu lhe disse que o lojista paga hoje 1% sobre a nota de venda, né? De serviço é 16,33%, tá? Aqui para o Estado, né? O Estado 1%. 1%. No caso, quando você emite nota de serviço, né? Aí você paga 5% de ISS. Sim. Tá? Aí, se for venda, 1% que é o ICMS. Se for serviço, 5%. Isso tudo tem que estar no cálculo, né? Tudo. Aí esse ISS e esse ICMS, que hoje é 1% de ICMS e 5% de ISS, vai se transformar em IBS. A partir de 2029, então calma, não é agora. Porém, o PIS e COFINS, que eu disse a você que hoje é 3,65 em cima da diferença de compra e venda, vai estar previsto aumentar para 10%. Quer dizer, é uma diferença enorme. Mas calma também que está previsto aí, porque hoje o lojista que está no regime do lucro presumido não tem direito a crédito sobre a compra. Ele paga sobre a diferença e pronto. Então, há a previsão legal de ter a apuração de créditos e débitos. Mas, assim, o que é que vale a pena a gente frisar aqui? Essa reforma ela já começa a impactar o caixa das empresas a partir de janeiro de 2027, certo? Então, você que é lojista, então, tem empresa... Já estamos no mês de junho, né? A gente está falando de 7 meses. É rápido, então tem que se organizar, né? Perfeito. Então, precisa estruturar, porque o que eu vejo é cada vez mais a necessidade da gente trabalhar a consciência da organização financeira e contábil andarem lado a lado, tá? Então, ter um balanço, ter uma DRE cada vez mais ali... E muita gente não sabe nem o que é isso, né? Pois é, e é essencial. A gente estava falando ainda há pouco sobre tomada de decisão, a formação do gestor nesse segmento de forma profissionalizada, né? Exatamente. Eu estava conversando com um lojista uma vez, ele me dizendo isso, tem muitos custos que muitas vezes o lojista ele não coloca, por exemplo, num DRE da vida, quando ele não faz, e a maioria não faz, a gente sabe disso,
que quando você vai ver o impacto no fim do ano é muito grande. Por exemplo, quanto você gastou que eles chamam de preparação de carro. Você comprou um automóvel, eles chamam de preparação. O que é preparação? Você comprou um automóvel, ele vai lavar, às vezes vai ajeitar ali uma batidazinha que tem, vai trocar um pneu, vai preparando, deixando ele mais organizado para a venda. Sim. E muitos não planilham muito isso, né? Tem carro que ele gasta R$500, tem carro que ele vai gastar R$5.000. Então, se ele não planilha, ele não tem muita noção de para onde está indo o seu dinheiro. E às vezes ele, poxa, eu vendi tanto, mas não está sobrando dinheiro, não estou lucrando. Quer dizer, essa organização que a gente fala do DRE, dos balanços, etc., são fundamentais para que ele tenha noção, né? Fundamental. Até para também, enquanto assessora contábil, né? Enquanto assessoria contábil da empresa, saber como é que pode economizar tributos, principalmente com a reforma tributária. A gente está falando de uma sistemática que, a partir do próximo ano, vai para uma apuração de débito e crédito. Então, a gente tem várias fontes que vai dar crédito para uma loja de carro. A contabilidade, quando emitir a nota, vai dar crédito. A assessoria jurídica vai dar crédito. Um sistema que você usa vai dar crédito. Então, ele vai pagar ali, mas vai ser compensado aqui, né? Marketing vai dar crédito. Então, como é que a contabilidade ela vai saber como diminuir sua carga tributária se ela não tem as informações financeiras do que você paga, do que tem nota, do que não tem? Exato. Entende? Então, não tem como a contabilidade assessorar sem informações. É isso aí. Né? Lembrando, pessoal, que lá na Rev, para quem é associado, lojista associado, existe assessoria jurídica. Está aqui aliando o pessoal dá certo, assim como tem também assessoria contábil e jurídica. Né? Então, tem 2 assessorias lá que você pode procurar para se informar. Tá certo? É fundamental. Hoje a informação... Às vezes, numa conversa dessa com a assessoria, você tem uma economia tributária imensa, né? E muitas vezes o lojista está acostumado, principalmente o pessoal mais da velha guarda, não, eu fiz a vida toda assim. Vou continuar assim, sempre deu certo assim. A gente está falando de situações que você vai estar dentro da lei, vai estar organizado, vai estar legalizado e vai, talvez, a depender da situação, conseguir pagar até menos impostos, né? Perfeitamente, isso mesmo. O caminho é esse. E assim, eu acho que o conhecimento ele gera oportunidades, né? Como você mesmo diz, às vezes uma conversa você consegue encontrar meios de reduzir a carga tributária ou de mitigar risco, né? Diminuir ali alguns riscos que tem na sua operação, seja tributária, trabalhista ou consumirista, porque tem doutora Mona Lisa, que é a assessoria jurídica que atua nessa frente trabalhista, consumirista, enfim. Por isso que é fundamental, que muitas vezes o lojista acha que não tem muita noção de qual é o direito de quem está comprando, ele precisa entender isso também, até para calcular o seu risco, porque a gente vê muitas vezes a estratégia, Liana, de o lojista naquela vontade de vender, ele acaba reduzindo um pouco a sua margem, ou às vezes muito a sua margem, mas ele não entende que, por exemplo, ao dar a garantia, que hoje é legal, naqueles 90 dias, de repente bate o motor, vai embora, todo o lucro dele ele fica no prejuízo. Então ele precisa ter uma margem que ele consiga prever essas situações, né, Liana? Perfeitamente, isso mesmo. E eu acho que com uma organização tributária ele vai conseguir fazer isso. Liana, então, para finalizarmos aqui, eu queria que você deixasse aberto aqui o contato de vocês. Quem quiser procurar a associação, procure a Rev, né? A associação ela serve para isso, para orientar, para ajudar você. Como é que faz? Liga lá para a Rev, vai na Rev, tem um dia de atendimento, como é que funciona? Então, Diego, vou fazer só um gancho do final aqui, de até uma forma de expressar aqui aos lojistas, né, que nos assistem a necessidade de realmente buscar informações, principalmente sobre a reforma tributária, que já está batendo na porta. Não pensem que vai ser algo que vai ser alterado ou que não vai acontecer, tá? Talvez realmente, se tiver uma mudança de governo, alguma coisa mude, tá? Mas a gente realmente não prevê grandes mudanças no que já está na lei, até porque operações com veículos usados já está ali prevista uma redução tributária, uma concessão de créditos, coisa que outros segmentos não vai ter, certo? Então, busque ali o que fazer a partir de agora, principalmente agora no segundo semestre, porque realmente o tempo já ir se preparando, né? Exatamente, e não dá para você pega ali de calças curtas, né? Porque vai ser muito mais doloroso agir de forma depois a apagar conta fica incêndio. mais caro. Vai ficar mais caro, perfeitamente, tá? Enquanto a Rev,
o lojista que nos assiste aqui nesse episódio, se tiver alguma dúvida, se precisar aí de alguma orientação, entre em contato lá com a Daniela, quem fica à frente, né, desse atendimento junto ao público. Tem dias específicos em que está assessoria jurídica, assessoria contábil sempre ela nos aciona quando tem alguma dúvida e a gente pede ali um tempo hábil para formalizar, né? Porque muitas vezes o lojista ele pega informação e também leva para a sua contabilidade, né, para o seu contador, para poder repassar alguma informação, enfim. Caso tenha alguma dúvida também estamos à disposição, né, para debater ou para alinhar, enfim. Porque sempre o nosso objetivo é agregar a classe, é ajudar, é contribuir para que realmente a carga tributária seja justa, que encaixe dentro da operação, que a gente sabe que é cada vez mais enxuta, é cada vez mais esmagada, né? Então, aqui vai também o meu convite para quem sentir a necessidade, entrar em contato e para que possamos também ajudá-los. É isso aí, muito obrigado e até o próximo Bate-Papo Anrev.